Hoje, embarcamos em uma aventura com o Love Boat. Lembra-se de quando as noites de sábado significavam 2 horas de romance, comédia e participações especiais de celebridades se apaixonando em alto mar? Sem tramas complicadas, sem dramas de prestígio, apenas pessoas bonitas resolvendo seus problemas antes do navio atracar. O Love Boat estreou na ABC em 1977 e navegou por 9 temporadas, entregando 245 episódios de pura fantasia escapista. O capitão Stubbing, interpretado por Gavin MacLeod, passou toda a série fingindo que nada daquilo era normal. Julie, vivida por Lauren Tweez, recebia os passageiros com uma prancheta e um sorriso. Isaac, interpretado por Ted Lang, servia bebidas e apontava para as pessoas. Doc, interpretado por Bernie Kopell, perseguia qualquer coisa de salto alto. E Gopher, interpretado por Fred Grandy, passou 9 temporadas tentando parecer mais importante do que era. Juntos, eles convenceram toda uma geração de que os navios de cruzeiro eram verdadeiras fábricas de romance flutuantes. Mas por trás dos destinos tropicais e dos finais felizes e perfeitos, existem histórias realmente inusitadas. Batalhas contra o vício, mudanças repentinas no elenco e um navio que terminou seus dias em um lugar inesperado. Hoje, vamos falar sobre 15 fatos curiosos e fascinantes sobre o Navio do Amor. Antes de começarmos, clique em gostei e inscreva-se se você adora análises aprofundadas de seus filmes e séries favoritos. A série é baseada no livro de um diretor de cruzeiro real. The Love Boat não foi criada em uma sala de roteiristas de Hollywood. Ela surgiu da experiência de um diretor de cruzeiro que viveu tudo isso. Geraldine Saunders passou anos trabalhando a bordo de navios de cruzeiro de luxo e escreveu sobre isso em seu livro de 1974, The Love Boats, Os Barcos do Amor. E ela não era uma diretora de cruzeiro qualquer. Ela foi a primeira diretora mulher de uma grande companhia de cruzeiros, a Princess Cruises. O romance, o drama, o absurdo de confinar estranhos em um hotel flutuante com bares abertos. Ela viu tudo isso em primeira mão. A ABC ficou sabendo do livro, transformou-o em um filme para a TV em 1976 e, em seguida, lançou a série que todos conhecemos. Essas raízes na vida real deram à série a autenticidade necessária para convencer os telespectadores de que poderiam encontrar o amor verdadeiro em um cruzeiro de 7 dias. Cruzeiros de verdade, com filas enormes no buffet e disputa por cadeiras de convés. Mas o Navio do Amor vendeu a fantasia de forma brilhante. A ABC criou as 2 horas mais dominantes da história da televisão aos sábados à noite. Aqui está algo que seu cérebro da geração X provavelmente se lembra, mas nunca analisou completamente. As noites de sábado no final dos anos 70 e início dos anos 80 tinham um ritmo. 21 horas, o Love Boat. Valeu, amigo. Se você estiver procurando por nós, será fácil nos encontrar. 10. Zero Ilha da Fantasia. 2 horas de puro escapismo. E a CBS e a NBC bem que podiam ter ido para casa. Isso não foi por acaso. Ambas as séries foram produzidas pelo mesmo produtor, Aaron Spelling. Ambas usaram o mesmo formato, participações especiais de celebridades, múltiplas histórias por episódio e a realização de desejos como motor da trama. Ambas as séries foram exibidas na ABC. A emissora basicamente entregou a Spelling 2 horas consecutivas nas noites de sábado e o deixou construir uma máquina de escapismo que durou anos. A parceria funcionou porque as 2 séries se complementavam perfeitamente. The Love Boat oferecia romance e comédia em alto mar. Fantasy Island oferecia algo um pouco mais sombrio, luz e sombra, diversão e consequências. 2 horas que pareceram uma experiência completa, em vez de 2 programas separados. No seu auge, na temporada de 1980/81, The Love Boat alcançou o 5º lugar na audiência Nielsen. Fantasy Island ficou em 17º lugar no mesmo ano. Juntos, eles tornaram o sábado à noite praticamente imbatível para a CBS e a NBC.
Quando A Ilha da Fantasia terminou em 1984, o barco do amor perdeu sua parceira e começou a perder força quase imediatamente. Em 2 temporadas, já não existia mais. As 2 séries se sustentavam mutuamente há anos, e uma vez que essa parceria se rompeu, nenhuma conseguiu se manter sozinha. A ABC, eventualmente, encontraria novamente a fórmula dos blocos temáticos na década de 1990 com o TGIF. 2 horas de sitcoms familiares na noite de sexta-feira, que dominam essa noite da mesma forma que dominam o sábado. Gênero diferente, mesma ideia. Construa uma programação em torno de um sentimento e o público aparecerá pontualmente. Foram necessários 3 pilotos para formar a equipe que realmente conhecemos. Antes de The Love Boat se tornar um dos maiores programas de televisão, a ABC precisava descobrir o que ele realmente era. Foram necessárias 3 tentativas e quase 2 anos. O primeiro episódio piloto foi ao ar em setembro de 1976. E se você o encontrou no YouTube, já sabe que é uma experiência estranha. A tripulação está completamente irreconhecível. Ted Hamilton interpretou o capitão. Dick Van Patten, sim, o pai de 8 is Enough, interpretou o médico da nave, um papel escrito para um conquistador mulherengo. Sandy Helberg interpretou Gopher. Teddy Wilson interpretou Isaac. Nenhum deles chegou a fazer parte da série. A lista de participações especiais, ironicamente, era enorme. Florence Henderson, Harvey Korman, Cloris Leachman, Tom Bosley, Don Adams, Hal Linden. Todos os rostos conhecidos eram de passageiros. A tripulação era composta por estranhos. A ABC encomendou um segundo episódio piloto. Desta vez, Bernie Capel, Fred Grandendi e Ted Lang entraram a bordo como Doc, Gopher e Isaac. Os rostos que já conhecíamos. Mas ainda havia um capitão diferente e um diretor de cruzeiro diferente. E a química ainda não estava perfeita. No terceiro episódio piloto, Gavin M. Loud entra como Capitão Stubbing. Lauren Tui se junta ao elenco como Julie. De repente, tudo se encaixou. A série estreou em setembro de 1977 e teve 9 temporadas, mas foram necessárias 3 tentativas e quase 2 anos de ajustes até encontrarem a equipe ideal. A série The Love Boat tinha risadas gravadas e ninguém conseguia explicar exatamente o porquê. Aqui está algo que você talvez não tenha percebido conscientemente enquanto assistia a The Love Boat, mas depois de saber, você não vai querer mais ouvir. A série tinha risadas gravadas. Isso pode não parecer nada demais até você considerar o seguinte. The Love Boat era um drama de 1 hora de duração, e dramas de 1 hora praticamente nunca usavam risadas gravadas. Foi uma das pouquíssimas séries de 1 hora de duração na história da televisão americana a usar risadas gravadas. O motivo pelo qual funcionou, em certa medida, foi que os produtores usaram uma versão mais suave e menos intrusiva do que as risadas artificiais que se ouvem em uma sitcom típica. A série apresentava 3 histórias em cada episódio. Uma cômica, uma romântica e uma dramática. As risadas gravadas serviam para indicar aos telespectadores em que modo o programa estava sendo exibido. Eram sutis o suficiente para que a maioria das pessoas nunca as percebesse conscientemente, mas presentes o bastante para impedir que o tom pendesse demais para o território das telenovelas. É aqui que a coisa fica interessante. Quando as reprises de The Love Boat foram exibidas na França, as risadas gravadas foram completamente removidas. Sem risadas gravadas, a série se tornou um romance de aventura puro e simples. Sem nenhuma comédia. Os mesmos episódios, o mesmo elenco, uma experiência de assistir completamente diferente. Quando The Love Boat foi cancelada em 1987, foi a última série do gênero a usar risadas gravadas. A era dos dramas de 1 hora com risadas enlatadas terminou silenciosamente, sem qualquer reconhecimento e provavelmente sem que ninguém na plateia percebesse. A música tema tinha 2 versões, ambas cantadas por lendas.
Essa melodia está permanentemente gravada na memória de qualquer pessoa que assistia à televisão aos sábados à noite no final dos anos 70 e 80. Paul Williams e Charles Fox compuseram a música tema. Quando ligaram para Jack Jones para gravá-la, disseram-lhe que era para um episódio piloto que provavelmente duraria 4 episódios e perguntaram se ele toparia cantá-la mesmo assim. Ele aceitou. A série durou 9 temporadas. Jones acabou interpretando o tema em seus shows ao vivo pelo resto da carreira, porque o público simplesmente esperava isso dele. Sua versão foi usada nas primeiras 8 temporadas e se tornou uma das músicas mais reconhecidas da história da televisão. Então, em 1985, os produtores decidiram que a série precisava de uma renovação. Jones saiu, e então entrou Dionne Warwick com uma interpretação mais completa, com uma pegada mais R&B. Eles também apresentaram as sereias do Love Boat, artistas que faziam números musicais semanais para dar mais energia ao programa. Vou ficar por aqui. Uma dessas sereias era Terry Hatcher, anos antes de se tornar um nome conhecido em séries como Lois e Clark e Desperate Housewives. Charles Fox escreveu mais tarde que Jones nunca o perdoou pela mudança. De qualquer forma, a audiência não se recuperou. A versão de Warwick foi ao ar por uma temporada antes do programa ser cancelado definitivamente. Ambas as versões do tema musical permanecem lendárias. Seja você do time Jack Jones ou do time Dionne Warwick, aposto que você não parou de cantarolar desde que esse segmento começou. O programa The Love Boat era o centro não oficial da televisão dos anos 70 e 80. Em algum momento durante suas 9 temporadas, The Love Boat se tornou algo mais do que um programa de TV. Elencos inteiros de outras séries continuavam voltando temporada após temporada, tratando o Pacific Princess como uma segunda casa. Florence Henderson apareceu pelo menos 10 vezes, interpretando personagens diferentes em cada visita. A mulher era uma empresa de reparos de uma pessoa só. Um episódio chegou a reuni-la com seu marido na TV, Robert Reed, em histórias completamente distintas. Eles se encontraram no buffet de café da manhã, trocaram olhares rápidos de reconhecimento e seguiram em frente. O resto da família Brady enviou sua própria equipe. Maureen McCormack apareceu 11 vezes. Eve Plum apareceu 6 vezes. O Pacific Princess era praticamente um resort compartilhado da família Brady. A conexão com Happy Days é ainda mais profunda. Marion Ross, a própria Sra. Cuttingham, fez 14 participações especiais, mais do que qualquer outro ator convidado em toda a história da série. Tom Bosley apareceu ao lado dela diversas vezes. E Ted McKinley, que se juntou a Happy Days em suas últimas temporadas, acabou se tornando um membro fixo do elenco de The Love Boat como Ace, o fotógrafo do navio, passando diretamente de uma série para outra sem perder o ritmo. E ainda tem o fator Gilligan's Island. 6 dos 7 náufragos originais fizeram participações especiais em algum momento. Bob Denver, Alan Hale Jr., Jim Backus, Natalie Schafer, Dawn Wells e Tina Louise fizeram a viagem. O único que faltou foi Russell Johnson, o professor. O homem que conseguia construir um rádio com cocos, aparentemente não conseguiu encontrar o caminho para um navio de cruzeiro. Nunca houve uma explicação para o fato de ele ter sido o único que não apareceu. Quando o programa The Love Boat terminou em 1986, ele já havia conquistado praticamente todos os cantos do cenário televisivo. Mais do que um programa de TV, era um verdadeiro hall da fama com uma lacuna. Ted Lang improvisou o famoso gesto de apontar com 2 dedos de Isaac. Se você assiste ao filme O Barco do Amor, com certeza se lembra do movimento característico de Isaac, apontar com 2 dedos e dar um grande sorriso. Está no mesmo patamar do joinha do Fonzie no hall da fama dos gestos televisivos. A questão é a seguinte: tudo começou com um simples apontar de um dedo, e foi um acidente 2 vezes. Durante a gravação do episódio piloto, um diretor pediu a Lang que olhasse diretamente para a lente da câmera e sorrisse.
Lang perguntou por que seu personagem deveria estar sorrindo. Alguém fora do campo de visão da câmera disse: "Pense no seu cheque." Ele apontou. Esse foi o primeiro. Mais tarde, quando refilmaram os créditos de abertura em um novo local, o segundo dedo foi adicionado. Também por acidente. Langas contou a história por décadas, e a piada final é sempre a mesma. Ele soube que tinha feito sucesso quando um ator convidado sentado no bar terminou uma cena, olhou para ele e disse: O dedo! Esse gesto não foi sua única contribuição fora do roteiro. Após a primeira temporada, quando ficou claro que a série era um verdadeiro sucesso, Lang se matriculou em uma escola de bartenders para que Isaac se sentisse parte da experiência. Ele se formou com 2 diplomas, um para si mesmo e outro feito sob medida para Isaac Washington, que eles emolduraram e penduraram no cenário do Apoco Lounge. Ele também escreveu roteiros para o programa, dirigiu vários episódios e passou seu tempo livre estudando Shakespeare na Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Enquanto outros membros do elenco aproveitavam o cruzeiro, Lang construía uma carreira que ia muito além do bar. O homem por trás de The Love Boat construiu o maior império da história da televisão. The Love Boat foi produzido por Aaron Spelling. E se você assistiu à televisão entre 1965 e 2006, com certeza assistiu a algo produzido por Spelling. Ele era praticamente a própria televisão. Os números são impressionantes. Spelling detém o recorde mundial do Guinness como o produtor de televisão mais prolífico da história americana, com 218 créditos como produtor e produtor executivo. 218. Isso não é uma carreira, é uma indústria inteira. Seu currículo parece uma coletânea dos maiores sucessos de tudo que já dominou o horário nobre. Quadrilha da Máfia, Stars, Ski and Hutch, As Panteras, A Ilha da Fantasia, O Barco do Amor, Coração para Coração, T.J. Hooker, Dinastia. E quando os críticos achavam que sua trajetória tinha chegado ao fim após o término de Dinastia em 1989, ele voltou com tudo com Beverly Hills, Barrados no Baile, Melrose Place, Sétimo Céu e Charmed. Spelling começou como ator de pequenos papéis na década de 1950, aparecendo como convidado em vários dramas televisivos antes de perceber que seu verdadeiro talento estava atrás das câmeras. No final da década de 1960, ele havia forjado um relacionamento sólido com a ABC e ajudou a levar a emissora de um distante terceiro lugar ao topo da audiência. Spelling entendia exatamente o que o público queria. Cenários glamurosos, pessoas atraentes, histórias simples com finais satisfatórios. Sem anti-heróis complicados, sem finais em aberto dramáticos, apenas escapismo semanal. Ele já foi apelidado de rei do entretenimento leve e ostentava esse título com orgulho. De qual participação especial você se lembra mais? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que ainda acha que cruzeiros são românticos por causa dessa série. Agora, vamos voltar ao assunto. Sim, eles realmente filmaram em um navio de cruzeiro de verdade. O Pacific Princess era um navio de cruzeiro real e em funcionamento, pertencente à Princess Cruises. E quando a produção precisava de autenticidade, eles filmavam a bordo durante viagens reais, com passageiros pagantes em férias. Esses passageiros atuaram como figurantes, independentemente de terem se inscrito para isso ou não. Reserve uma escapadela relaxante e passe metade dela desviando de equipes de filmagem e equipamentos de iluminação. Ótimo negócio. E Fred Grandandy não suavizou a realidade de como era filmar em um navio em movimento. Ele lembrou que os passageiros reais não estavam nada contentes com os cabos e luzes interrompendo suas férias, e que os tetos do navio eram tão baixos que as luzes acionavam o sistema de sprinklers constantemente. Então, em uma viagem de São Francisco para o Alasca, eles enfrentaram um vendaval fortíssimo. O navio estava adernando. Distribuíram sacos para vômito no saguão. Todo mundo estava passando mal. Essa é a vida glamurosa do Love Boat. A maioria das cenas internas foi filmada nos estúdios da Fox em Los Angeles.
Então, a série tinha o melhor dos dois mundos, o conforto do estúdio para os closes e o mar aberto para todo o resto. Isso é dedicação, ou contratos inflexíveis, provavelmente ambos. A viagem à China custou 12 milhões de dólares e não deu certo. No verão de 1983, o programa The Love Boat fez uma produção grandiosa. Muito grandiosa. A produção reuniu todo o elenco e equipe e embarcou em uma viagem de 14 dias para a China, Hong Kong e Japão para filmar 3 episódios especiais. O orçamento? 12 milhões de dólares. Para um programa de TV em 1983, essa era uma quantia quase inédita. Foram meses de planejamento. A lista de estrelas convidadas era impressionante. John Forsythe, Ursula Andress, Linda Evans, Lee Major, Susan Anton. No papel, era o projeto mais ambicioso que a série já havia tentado. Nos bastidores, porém, a história era completamente diferente. O produtor Doug Kramer afirmou posteriormente que o comportamento do elenco durante a viagem foi o mais hostil que ele já havia presenciado em uma produção. Os problemas começaram quase imediatamente por causa da atribuição das cabines. Susan Anton conseguiu uma cobiçada cabine no terraço, o que levou Gavin Imlaude a formular uma teoria de que ele pressionou um funcionário da companhia de cruzeiros para que lhe cedesse uma cabine no mesmo terraço. Erin Moran teria chorado até que ela fosse transferida para uma cabine melhor. Passageiros que pagaram até 8.500 dólares americanos pela viagem se viram presos em um motel barato durante a parada em Tenine, porque o elenco e a equipe já haviam reservado todos os quartos decentes da região. O espetáculo vendia romance, aventura e o sonho da escapada perfeita. As pessoas que estavam realmente construindo o projeto passaram 2 semanas discutindo sobre a metragem quadrada. Hollywood tentou ressuscitar o clássico 2 vezes. Hollywood nunca aprende. Se algo funcionou uma vez, eles continuam ressuscitando até que todos implorem para que parem. Em 1998, a UPN lançou Love Boat: The Next Wave com Robert Urich como o novo capitão do Sun Princess. Aaron Spelling ainda era o produtor. A fórmula era essencialmente a mesma. A Entertainment Weekly deu uma nota D+. A série teve 2 temporadas, 25 episódios, e desapareceu tão silenciosamente que a maioria das pessoas que assistiram à original não se lembram de sua existência. O revival conseguiu, no entanto, um momento genuinamente interessante, um episódio de reunião que trouxe de volta Gavin Imlaude, Bernie Capel, Ted Lang, Jill Wan e Lauren Tadui. O episódio revelou uma reviravolta que a série original nunca abordou. Julie McCoy e Doc, aparentemente, estavam apaixonados um pelo outro o tempo todo. Depois de 7 temporadas com Doc perseguindo todos os passageiros que passavam pelo bar, o revival decidiu que ele tinha uma alma gêmea secreta o tempo todo. A reação do público foi basicamente de indiferença. Em 2022, a CBS tentou com The Real Love Boat, um reality show de competição onde solteiros buscavam o romance em um navio de cruzeiro de verdade. Durou apenas 1 temporada e afundou ainda mais rápido que o revival. O original funcionou por causa de um elenco específico, uma época específica e um tipo específico de escapismo semanal que o público de 1977 realmente precisava. A nostalgia pode levar as pessoas a assistirem a uma estreia, mas não consegue sustentar uma série que não oferece nada de novo para despertar o interesse do público. Ambas as novas temporadas aprenderam isso da pior maneira possível. O programa The Love Boat teve mais vencedores do Oscar do que qualquer outro programa de televisão. Mais de 1.000 celebridades embarcaram no Pacific Princess durante as 9 temporadas do programa, mas escondido nessa lista está um fato que impressiona. Mais vencedores do Oscar participaram de The Love Boat do que de qualquer outra série de televisão com roteiro na história. Mais de 30 no total, e nenhum outro programa chega perto. A variedade é impressionante. No auge da Era de Ouro, tínhamos Olivia de Havilland, Ginger Rogers e Janet Gayer, a primeira mulher a ganhar o Oscar de melhor atriz,
em 1929, todas fazendo aparições em um drama de cruzeiro exibido aos sábados à noite, 5 décadas depois. 2 vencedoras do EGOT, Helen Hayes e Rita Moreno, embarcaram. As vencedoras de 2 Oscars, Louise Renner e Shelley Winters, participaram do mesmo episódio. E há o outro extremo da lista, as futuras vencedoras que apareceram antes que alguém soubesse quem elas se tornariam. Tom Hanks apareceu na 4ª temporada, anos antes de Forrest Gump. Kathy Bates participou antes de Misery. Jamie Lee Curtis embarcou ao lado de sua mãe, Janet Leigh, em 1978, décadas antes de ganhar seu próprio Oscar. Os críticos passaram 9 temporadas desdenhando de The Love Boat, considerando-o um programa de televisão superficial. Nesses mesmos anos, o programa discretamente reuniu o elenco de convidados mais ilustre da história da televisão. Gopher saiu do programa para se candidatar ao Congresso e venceu. De todas as reviravoltas de carreira na história de Love Boat, nada supera o que Fred Grandandy fez quando o programa terminou. Primeiro, um pouco de contexto sobre quem Fred Grandandy realmente era antes de vestir o uniforme de Gopher. Ele se formou com louvor em Direito pela Universidade de Harvard. Frequentou o colégio preparatório com David Eisenhower, neto de um presidente, e mais tarde foi padrinho de casamento de Eisenhower com Julie Nixon. Ele trabalhou como redator de discursos para um congressista de Iowa. Fez comédia de improviso em um grupo que incluía um futuro membro do elenco do Saturday Night Live. Este não era um cara que entrou no mundo do entretenimento por acaso. Passou 9 temporadas a bordo do Pacific Princess, apareceu em 246 episódios e, em meados da década de 1980, decidiu discretamente que já tinha feito tudo o que queria na televisão. Quando contou a Gavin Mlaud que ia se candidatar ao Congresso, Mlaud pegou seu talão de cheques e fez a primeira contribuição para a campanha de Grandy. Grandandy voltou para Iowa, candidatou-se à Câmara dos Representantes dos EUA e venceu. Depois, venceu novamente, e mais uma vez, por 4 mandatos consecutivos. Ele atuou no Comitê de Orçamento e Finanças, no Comitê de Agricultura e no Comitê de Educação. Os críticos que o menosprezavam como ator de TV logo perceberam que o homem por trás de Gopher vinha se preparando para isso muito antes de alguém lhe entregar as chaves da cabine. Em 1994, ele renunciou ao seu cargo no Congresso para concorrer ao governo de Iowa, perdendo por menos de 4 pontos percentuais. Depois disso, dirigiu a Goodwill Industries como presidente e CEO por 5 anos. Acontece que havia muito mais por vir do que qualquer um naquele navio jamais imaginou. Lauren Tweez na batalha nos bastidores. Nem todas as histórias a bordo do Pacific Princess tiveram um final feliz. Lauren Tweez, que interpretou a diretora de cruzeiro Julie McCoy desde o primeiro episódio, foi demitida da série em 1984, após 7 temporadas. O motivo foi uma luta contra o abuso de substâncias que vinha se intensificando durante grande parte do tempo em que ela participou da série. Tweez falou abertamente sobre isso ao longo dos anos. Como tudo começou no início da série, como a pressão da fama repentina piorou as coisas em vez de melhorá-las, e como o clima de festa da produção durante as filmagens internacionais não ajudou ninguém a se manter sóbrio. Quando os produtores da série perderam a paciência, ela foi demitida. Pat Close entrou em cena como Judy McCoy, irmã de Julie, e a série continuou sem interrupções. De fora, parecia tudo normal. Por dentro, era tudo menos isso. O que faz com que essa história tenha um impacto diferente hoje em dia é a franqueza com que todos os envolvidos falaram sobre o assunto. Tweez disse que secretamente esperava que alguém interviesse e oferecesse ajuda em vez de disciplina. No final de 2025, Fred Grandandy afirmou que seu maior arrependimento em toda a trajetória da série foi nunca tê-la defendido como um colega deveria. Ele deixou claro que no início da década de 1980, o abuso de substâncias era tratado como uma falha de caráter, e não como um problema de saúde, e que as consequências recaíam mais sobre as mulheres do que sobre qualquer outra pessoa na mesma situação. Tweez ficou sóbria,
Voltou para uma participação especial na última temporada da série e seguiu em frente, construindo uma segunda carreira no teatro e uma terceira na culinária profissional. A indústria a descartou em 1984 e ela provou que estavam errados. O Pacific Princess tornou os cruzeiros populares, mas teve um fim trágico. O programa The Love Boat divertiu milhões de pessoas e transformou toda uma indústria. Antes do programa, os cruzeiros eram para aposentados com muito dinheiro e tempo livre. Imagine jogos de shuffleboard, jantares formais e seus avós comemorando 40 anos de casamento. The Love Boat mudou tudo isso. De repente, uma viagem de 7 dias deixou de ser apenas para os ricos e idosos. Era algo jovem, divertido e inspirador, algo que você realmente podia fazer. A Princess Cruises cedeu o navio Pacific Princess para as filmagens e viu suas reservas explodirem. A empresa passou de uma pequena operação a um gigante do setor, em grande parte porque dezenas de milhões de telespectadores sintonizavam todos os sábados pensando: "Eu quero isso." O programa foi descrito desde então como o maior exemplo de merchandising da história da televisão. Companhias de cruzeiro reais começaram a contratar diretoras de cruzeiro animadas, inspiradas em Julie McCoy. Todo o setor se adaptou para corresponder à fantasia. Em 2006, a Cruise Lines International Association, CLIA, incluiu o Love Boat no Hall da Fama da indústria de cruzeiros. O único programa de televisão a receber essa honra. Isso é impacto cultural genuíno, quando um programa de TV não apenas reflete a realidade, mas a transforma. Mas a história do próprio Pacific Princess não terminou com o brinde com champanhe e os passeios ao pôr do sol. Depois do fim de The Love Boat, o navio continuou navegando sob a administração da Princess Cruises até 2002, passando então por uma série de proprietários que não conseguiram viabilizar a operação financeiramente. Os planos para uma grande reforma em Genoa foram por água abaixo quando o dinheiro acabou e os proprietários abandonaram o navio. As autoridades italianas apreenderam a embarcação no cais. Ninguém ofereceu lances por ela nos 3 leilões. Em 2013, o Pacific Princess fez sua viagem final. Não para Puerto Varta ou a Riviera Mexicana, mas para um ferro velho em Aliaga, na Turquia. Ela começou a afundar durante o reboque e mal conseguiu chegar ao destino. A empresa de reciclagem de navios Izmir pagou 3,3 milhões de dólares americanos pelos destroços. Durante o desmantelamento, 2 trabalhadores perderam a vida. Sem tripulação de despedida, sem museu flutuante. O navio que convenceu uma geração de que o verdadeiro amor aguardava em alto mar, terminou como sucata silenciosamente na costa turca. A indústria que ela ajudou a construir agora lança navios que transportam mais de 5.000 passageiros e a superam em todos os sentidos. E aí está, 15 curiosidades sobre o Love Boat. Qual delas te surpreendeu mais? Qual delas deixamos de fora? Conte para a gente nos comentários. Se você gostou dessa viagem nostálgica, clique no botão Gostei e inscreva-se para mais análises aprofundadas das séries que marcaram nossa infância.